assinantes da Jolivie, como vocês estão? Hoje a gente está aqui com a doutora Denise de Carvalho, que é cirurgia digestiva, endoscopista, mas atua na ótica da medicina funcional. Se você quiser saber um pouco mais sobre ela e sobre a sua formação, eu vou convidar você a assistir o nosso Café com Saúde da edição de dezembro. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada. Hoje a gente convidou ela para falar sobre a saúde da mulher. Doutora, conta pra gente um pouco como que a medicina funcional atua quando a gente fala da saúde da mulher. Qual é o cuidado que a medicina funcional tem pro corpo da mulher? Então, a mulher, ela é muito complexa, né? Aliás, somos muito complexas, né? A mulher tem uma trajetória aí que muda conforme, desde o nascimento, até ela ter a sua primeira menstruação, lá em torno de entre 10, 12, 13 anos, e dali para frente nada mais é igual, né? Um mês não é igual ao outro, e nós mulheres somos muito mais voláteis. Isso, por um lado, é muito bom, deixa a gente muito mais sensível às necessidades da humanidade, dos nossos filhos e dos nossos maridos também. Mas isso cria uma certa instabilidade. E muitas mulheres sofrem com essa instabilidade a vida inteira e não sabem a quem procurar. Então, normalmente a gente vai até o ginecologista. Mas isso nem sempre é só uma questão hormonal, né? São questões, muitas outras questões envolvidas. Então, a gente da medicina funcional tem uma visão um pouco mais ampla, de enxergar a mulher dentro do que ela é, né? Não só dentro de um corpo, né, que tem todas as suas peculiaridades hormonais, mas dentro da sociedade, o que ela representa enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto funcionária de uma empresa, enquanto trabalhadora, enquanto ela mesma, né? Os seus prazeres, as suas vontades. A gente na medicina funcional, a gente tem um olhar sobre o indivíduo, né? Então ele é muito mais individual do que coletivo. Então uma consulta acaba durando muito mais, mas a gente tem que entender todas essas nuances do comportamento feminino e todos os seus sofrimentos, que não são poucos. Doutora, para quem te acompanha, como nós aqui da Jolivie, né, a gente sabe que ela tem um canal no Facebook com milhares de seguidores, e para quem te acompanha, a gente ouve você falar bastante sobre equilíbrio, né? E que a gente tem que estar com o corpo equilibrado para poder se cuidar de todas as outras formas. E uma das coisas que a gente já te vi falando é sobre, antes de você fazer uma modulação hormonal, você precisa estar com o corpo em equilíbrio. Conta um pouco mais isso pra gente, o que precisa ser feito. Então, quando a gente fala em saúde da mulher, a primeira coisa que vem em mente é a questão hormonal. Não, então a gente vai precisar fazer uma modulação hormonal e tal. Não sou contra a modulação hormonal, eu acho que ela ajuda e muito, tanto homens quanto mulheres. A única coisa é que a gente não existe essa questão de a panaceia de, pronto, resolveu tudo. Não. Para que a mulher tenha uma boa resposta à modulação hormonal, ela tem que estar com o corpo equilibrado. Aliás, eu acho que é meio bordão meu já, né? Que equilíbrio é a chave. Nada demais, nada para um lado, nem nada para o outro é bom, né? E colocar hormônios num corpo que não está de acordo com aquele hormônio, a gente pode ter, na verdade, mais queixas do que soluções. E o que é isso, né? Então, o que seria um corpo de acordo com aquele hormônio? A gente tem tanto a questão da flutuação mensal, né? Então a gente tem uma primeira fase do ciclo menstrual que é regida pelo estradiol, né? E a segunda fase regida pela progesterona. Após a ovulação, então a gente tem um pico de um hormônio que se chama LH, mais ou menos em torno do 14º dia após o primeiro dia da menstruação. E aí a eclosão do corpo lúteo, né, que seria da onde sai o óvulo, e esse corpo lúteo, que tem esse nome lúteo por ser corpo amarelo, ali eu vou produzir progesterona para a segunda metade do ciclo. Isso é o fisiológico, e isso seria o maravilhoso para todo mundo, que a gente tivesse estrógeno e progesterona em quantidades equilibradas para fazer a primeira e a segunda fase do ciclo
legal e a mulher está de acordo com a sua natureza. O problema é que hoje nós, mulheres, estamos no mercado de trabalho igual a qualquer outro homem, né? E a gente tem uma peculiaridade. A gente é mulher-povo, né? A gente tem várias funções ao mesmo tempo. Então a gente tem que ser boa esposa, boa mãe, boa funcionária e ainda se olhar no espelho e gostar do que vê. Isso fica muito estressante para nós mulheres, né? E para a gente lidar com isso, a gente acaba desenvolvendo muitas vezes uma síndrome da fadiga crônica ou estresse crônico. Quando a gente está em estresse, que é regido principalmente pelo hormônio cortisol, estamos aí falando aí mais de um hormônio, né? O cortisol é ajudado pelo sistema nervoso simpático, que é comandado pela adrenalina e noradrenalina. Isso faz com que a gente tenha uma reação que a gente possa se defender desse estresse, né? Então a gente abre a pupila para enxergar melhor, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a circulação cerebral em algumas áreas importantes para a questão da memória, para elaborar o que eu tenho que fazer em seguida e tal. Isso, do ponto de vista agudo, então, se eu tenho um estresse agora, né, e desenvolvo toda essa reação, não há problema nenhum. Aliás, é ótimo, né? Foi isso que assegurou com que a gente estivesse aqui enquanto espécie. O problema é que a gente está tendo isso todos os dias. E como a gente está tendo isso todos os dias, cada dia é um novo estresse, né? Um dia é um filho que fica doente, outro dia é o chefe que chama atenção, outro dia é uma briga com o marido, outro dia você olha no espelho e não gostou, minha celulite e tal. Todo dia é um estresse novo. A gente entra num mecanismo que a gente chama de economia de energia. Eu estou em emergência. E uma das coisas que a gente faz nesse mecanismo é diminuir a eficiência da ovulação. Então, a mulher começa a apresentar ciclos anovulatórios. Então, um dos principais ônus da nossa vida hoje na verdade, a infertilidade. Né? Quantas mulheres hoje sofrem com infertilidade? Em grande parte por isso, por causa do estresse. A gente fica numa coisa que a gente chama, que eu acho que é uma das piores coisas aí, que nós podemos passar, nós mulheres hoje, que é uma coisa que a gente chama de predominância estrogênica. Né? A predominância estrogênica acontece porque uma vez eu não ovulando, eu não tenho essa segunda fase do ciclo que é comandada pela progesterona e aí eu fico muito tempo no estrógeno, né? No estradiol. Aí eu faço, além do síndrome do ovário policístico, né? Porque eu não ovulei, né? O lugar onde deveria sair o óvulo forma um cisto. Então eu começo a ter a síndrome do ovário policístico, eu começo a ter endometriose. Quantas mulheres hoje não sofrem de endometriose justamente porque ficam sem ovular, estrógeno, proliferação de endométrio, o endométrio começa a sair pelas trompas e grudar em outros lugares que não deveria. Então eu faço endometriose, outra coisa que só vai contribuir para uma infertilidade. Então não adianta eu chegar para essa mulher e falar assim, olha, como você está em predominância estrogênica, vou te dar progesterona. Tá? Então a gente equilibra isso, porque eu falei, equilíbrio é a chave, né? Eu preciso ter estrógeno e progesterona equilibrados para a mulher estar saudável, né? Então eu vou só te dar progesterona. Não adianta eu fazer isso se essa mulher continua nesse mesmo modus operandi, estressada, né? Com todos esses problemas pessoais e profissionais, e ela continua estressada, no mês seguinte estressada, e ela não mudar a sua forma de agir. Então, por isso que eu falo que hormônio tem que ser a cerejinha do bolo. Né? Eu tenho que arrumar todo um terreno primeiro, para que esse terreno esteja fértil a ponto de receber um hormônio do ponto de vista saudável. Né? Então, eu tenho um pouco de medo com essa coisa de modulação hormonal disseminada, como se o hormônio fosse vida só. Né? Ele é vida, sim, o hormônio é importante, excelente, e todo mundo funciona com hormônio. Modular o hormônio pode ser muito importante, desde que você já tenha arrumado a casa. Como que as mulheres podem arrumar a casa? Essa é uma pergunta importante, né? Como é que a gente pode arrumar a casa? Bem, claro que diminuir o estresse é uma das principais ações que a gente deveria ter, né? Eu não posso dizer para você, mocinha em casa, não se estresse, né? Deixa os filhos para lá, vai cuidar de você, né? Com o marido que se vire, e o seu chefe que se vire, tá? Deu a sua hora de fazer sua atividade física, pega a sua bolsinha e sai. Né? Seria ótimo se fosse possível fazer isso, né? Mas a gente vive em sociedade e é importante a gente se adaptar à sociedade. Mas existem várias coisas que a gente pode fazer, por exemplo, na modulação do estresse, né? Por exemplo, cuidar do sono.
Importantíssimo ter uma rotina de sono. Então, o que a gente chama de um ritual. Eu durmo todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, com uma intensidade de luz bem baixa, não usar aparelhos eletrônicos à noite, né? Celulares, laptops. A luz branca que emite desses aparelhos estimula o cérebro e diminui a secreção da melatonina, que é um hormônio produzido na glândula pineal, importantíssimo para o início do sono. Então, além disso, tomar um chá. Eu já mostrei algumas vezes em rede social. Uma boa opção é fazer um chá de banana, tá? Inclusive usando a casca, é muito rico em magnésio, que tem um tônus de relaxar e melhorar a qualidade do sono. Cuidado com essas dietas low carb à noite, tá? Principalmente extremamente low carb. Isso pode alterar o seu cortisol noturno e piorar a qualidade do seu sono, você ficar acordando várias vezes. Então, deitar com fome não é bom. Cuidado também na restrição muito intensa dos carboidratos, que também não é bom. Outra coisa que a gente pode fazer na regularização do estresse é yoga, por exemplo, né? Pilates, uma atividade física que não seja extenuante. Atividades físicas extenuantes, principalmente no período noturno, causam um aumento da secreção do cortisol, que é o hormônio do estresse. O teu corpo fala assim, está acontecendo alguma coisa, né? Ela está se exigindo demais naquele horário, ela está sofrendo alguma emergência e vai secretar cortisol. E, na verdade, o cortisol é um hormônio que ajuda a gente a acordar, não dormir. Então, se você faz isso à noite, isso piora a sua qualidade de sono também, né? Outras coisas que a gente pode fazer, os chás, né? Existe uma coisa que se chama Heart Math, que tem a ver com a coerência cardíaca, que é importante também para melhorar esse tônus, né? Que a gente chama do tônus parasimpático, que é o tônus do descansar e digerir. Isso é importante nesse horário da noite, né? Isso para tentar reduzir o estresse, atividade física, ingerir a menor quantidade possível de alimentos industrializados. Toda vez que eu fornecer um alimento que não é natural, o meu corpo tem que aprender como lidar com ele, do ponto de vista digestivo. Lá nós já vamos cair novamente no trato digestivo, mas isso acaba causando um estresse físico também. E, óbvio, né, controlar as emoções, isso é muito importante, né? Tudo aquilo que você está tentando jogar para fora, né, ou para debaixo do tapete e não consegue esconder, então suas angústias, todas as suas frustrações. Se você vive num casamento que não te faz feliz, se está fazendo um trabalho que não significa nada para você, isso é importante a gente ter uma ideia de significado na vida, né? Eu faço diferença na vida de outras pessoas, né? O meu trabalho tem significância. Então, encontrar isso também diminui o estresse, porque às vezes esse trabalho é muito extenuante, mas quando você sente que ele é importante, né? E ele faz diferença, então isso acaba tornando o estresse um pouco menor, né? E, claro, as atividades físicas, né? A alimentação, não ingerir álcool de preferência, né? O mínimo possível, só em horários específicos de uma quantidade reduzida e reduzir a predominância estrogênica, né? Então, a gente falou aí de diminuir o estresse para reduzir a predominância estrogênica, mas a gente se contamina com substâncias no dia a dia que são chamadas de xenoestrógenos. Isso quer dizer o quê? Xeno vem de estrangeiro, então é um estrógeno estrangeiro. Então, são substâncias que ocupam o receptor do estrogênio, né, do estradiol, no nosso corpo, mas que na verdade não tem o efeito do estradiol. E aí o estradiol fica sem ter com quem se ligar. E aí ele, sobrando no sangue, ele está em predominância. Quais são essas substâncias que a gente chama de xenoestrógenos? Principalmente o bisfenol A, que está nas garrafas de plástico, né? Então, aquela garrafinha de água que você leva para cima e para baixo, principalmente se ela é submetida a calor, né? Deixa no carro. Exatamente. Enquanto você pega, põe para ir na academia, deixa no carro. Libera bisfenol. Claro que a gente não sabe
no transporte dessa água também, né? A gente não sabe quanto esse caminhão fica sob o sol, enquanto ele está entregando. Então, isso vai liberando bisfenol A para os plásticos. Existem muitos trabalhos científicos que mostram os efeitos do bisfenol A, não só para nós mulheres, mas inclusive na nossa prole. Enquanto está grávida, ele atravessa a barreira placentária, então a gente tem que tomar cuidado com o bisfenol. Óbvio, né, gente, que eu não quero criar nenhum tipo de pânico. Nunca mais vou tomar água de plástico? Não é assim, como eu digo sempre, equilíbrio é a chave. No seu dia a dia, evitar. Mas se você está num lugar, vai ficar sem se hidratar, porque não vai tomar água, né, do plástico. De vez em quando não tem problema. Outra coisa que nós mulheres nos contaminamos diariamente com muita frequência, os cosméticos. Né? Então eu sempre falo isso nas minhas redes sociais também, para a gente tomar cuidado com os cosméticos. Tem muito cosmético rico em metais pesados, né? Então mercúrio, alumínio, desodorante, né? que tem muito alumínio, derivados de petróleo, então parabenos. Isso também é muito ruim para os nossos receptores hormonais. Aí a gente já entra numa outra coisa, porque o hormônio, ele é uma substância que é produzida no nosso corpo e que ele tem uma função de sinalização, né, metabólica. Então ele vai na sua célula-alvo, então ele é secretado por uma glândula, e essa glândula joga a gente está falando de hormônios endócrinos, né? Eles chegam na circulação sanguínea e vão atingir uma célula-alvo. Para que haja essa sinalização metabólica, ele precisa se ligar a um receptor. Tá? Então é como se fosse uma chave fechadura. Muitas vezes o problema não está no hormônio, na quantidade de hormônios que essa pessoa tem, mas no receptor. E aí isso pode acontecer para insulina, pode acontecer com o receptor de qualquer hormônio. E aí, né? Aí você fala assim, vou só dar hormônio, e a pessoa às vezes está tomando hormônio e não melhora. Né, e continua com as mesmas queixas, ou às vezes aparecem outras queixas. Então, eu falo que você tem que ver a saúde desse receptor. Né? Os receptores se ligam aos hormônios através dessa relação chave-fechadura, mas é catalisada por nutrientes. Então, eu tenho que ver o estado nutricional desse paciente. Né? Por exemplo, se eu tenho falta de zinco, ou, por exemplo, no caso da insulina, se eu tenho uma falta de cromo, de vanádio, de magnésio, a ligação da insulina com o receptor é dificultada. Então, eu posso ter uma insulina boa, eu posso estar metabolicamente normal nesse sentido, mas a insulina não se liga adequadamente ao seu receptor. E aí, essa pessoa parece que está desenvolvendo uma resistência insulínica, porque aí eu tento subir a insulina para tentar sensibilizar esse receptor. Então, por isso que isso não é tão simples assim. Eu preciso ver se essa pessoa tem condições de receber hormônio. Muitas vezes, eu melhorando esse terreno do ponto de vista nutricional, o próprio hormônio da pessoa começa a se ligar de uma forma mais saudável e ela tem melhora dos sintomas. Né? Além de tudo, tem uma outra coisa quando a gente usa hormônio. Toda vez que eu dou um hormônio para uma pessoa, primeiro, eu posso correr o risco daquela glândula que faz o hormônio parar de fazer. Estou recebendo, para que eu vou fazer? Tá? Isso é especialmente comum nos homens que fazem anabolismo, então, que vão para a questão de fisiculturismo, que tomam doses muito altas de hormônio. No caso dos homens, por exemplo, que tomam testosterona em doses muito altas, e não estamos falando de modulação, o testículo para de produzir. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também. Então, toda vez que a gente tem que dar hormônio, a dose mais fisiológica possível e de forma mais fisiológica possível. Isso é uma das questões. A outra questão que envolve hormônio é por quanto tempo eu vou usar esse hormônio? Para sempre? Essa glândula não vai mais funcionar? Isso é um processo de senescência normal? É um envelhecimento normal corporal? Ou porque ele passou por a mulher, no nosso caso, está passando por um estresse grande agora e isso está acontecendo dessa forma porque eu estou no estresse e provavelmente se eu melhorar isso, minhas glândulas voltam a produzir. Um detalhe que eu acho importante a gente falar é que existe um hormônio, eu até comentei um pouco dele aqui, que é a progesterona,
que é um hormônio, a princípio as pessoas conhecem ele como um hormônio feminino. E na verdade não, né? A progesterona, tanto estradiol como progesterona, existe tanto em homem quanto mulher, e testosterona também, tanto em homem quanto mulher. Só que progesterona é um hormônio importantíssimo tanto para o homem quanto para a mulher, porque na cascata hormonal, a progesterona é um hormônio que antecede a produção tanto do estradiol, como antecede a produção da testosterona. Então, para o homem ter testosterona, ele precisa ter estradiol. E, inclusive, eu acho que é uma das questões mais importantes que a gente pode deixar aqui, principalmente para nós mulheres sofredoras, que é a questão do cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol deriva da progesterona. Então, mulheres em ciclos anovulatórios com progesterona baixa têm uma dificuldade de produção de cortisol. Então, resgatar esse funcionamento ovariano adequado também é importante para que essa progesterona consiga fazer cortisol, porque ela é matéria-prima para o cortisol. Então, a gente já começa a entender uma série de coisas, né? Por que a mulher, quando está estressada, não tem libido? Porque a gente está em economia de energia, né? Sexo, né, ou procriação não é essencial à vida. E aí essa progesterona, que também iria para a testosterona, começa a se perder para o cortisol. Porque eu estou numa necessidade maior de cortisol pelo estresse. E aí eu desvio da testosterona para o cortisol. Isso são, como que eu falo, efeitos secundários do estresse. Então também reduz libido, mesmo porque o ato sexual é um gasto energético desnecessário, eu estou em economia de energia. Então a coisa é muito grande, né? Doutora, para as suas pacientes, né, quando elas vão para o seu consultório, uma coisa que eu já vi você também dizer é que todo mundo precisa de um nutricionista para chamar de seu, né? Isso. Quais são os exames que você costuma pedir para ver se está tudo caminhando bem lá em casa? Do ponto de vista nutricional. Isso é muito interessante. Eu falo isso que se você tiver que investir um dinheiro em alguma coisa, inicialmente sempre tem que ser um bom nutricionista, né? Porque não dá para arrumar a casa sem arrumar a alimentação, tá? Não tem suplemento, não tem hormônio, né? Seja o hormônio base, que é esse que a gente usa, o transdérmico, que é igualzinho àquele que você produz, ou qualquer suplemento milagroso. Não existe milagre quando a sua alimentação não está de acordo com isso, né? Então, é muito mais... As pessoas querem uma pílula mágica, né? Que eu não precise mudar hábitos, né? Que eu não precise mudar minha alimentação, que eu continue comendo aquilo que me dá prazer. E aí a gente pode ir para uma coisa muito maior, por que você precisa do prazer pura e simplesmente da alimentação? Está faltando prazer em alguma outra área da sua vida, né? Que você está tentando completar com o prazer da comida. Não é que não é para ter prazer em comer, mas que esse não seja o único local onde você obtém prazer. Porque aí vai ficar realmente muito difícil você fazer uma dieta, né? Porque vai ser falar não para a sua única fonte de prazer. Quem quer isso? Né? Então, dá para sim ter prazer comendo saudável, comendo bem, sem se intoxicando, sem se envenenando. Então, muitas vezes é interessante você procurar um nutricionista nessa fase, que vai te orientar, mesmo porque nós médicos não temos competência para fazer dieta. Tá? Isso não faz parte da faculdade de medicina e a gente precisa de alguém que faça o cálculo. Né? Então, essa pessoa vai te conhecer, vai ter suas medidas, a sua porcentagem de gordura corporal e vai delinear uma dieta específica para você. E, assim como, né, a gente precisa de um bom médico, a gente precisa de um bom nutricionista. Que, infelizmente, como em qualquer profissão, a gente tem um profissional que não é o ideal. A gente precisa arrumar essa questão nutricional antes de tentar fazer qualquer abordagem de suplementos, de hormônios. Se você não arrumar sua alimentação, aliás, eu vou dizer que você está jogando seu dinheiro fora, né? E tanto o hormônio quanto o suplemento é para ser a cereja do bolo. Eu tenho que arrumar tudo antes. Primeiro, a alimentação. Segundo, aliás, caminhando junto, a modulação do estresse, né? Melhorar, não é tirar o estresse, mas melhorar a sua reação e sua visão perante a ele.
né? Isso a gente tem como modular. Por terapia ou não, né? Por autoconhecimento mesmo. Parar de fugir dos seus pensamentos, de jogar as suas angústias debaixo do tapete e começar a olhar para si mesmo, né? Identificar as coisas que realmente te incomodam na sua vida, né? Que você está tentando engolir com a comida. Tá? Figurativamente, isso é uma forma da gente engolir os sentimentos, né? Colocar a comida por cima. Outra coisa, ver o trato digestivo, né? Não tem como, porque é por ali que entra o nutriente. Então, seu trato digestivo tem que estar funcionando adequadamente. A produção de enzimas tem que estar adequada, né, para quebrar esse alimento nos pequenos pedaços nutrientes para você poder absorver. Você tem que ter uma superfície absortiva adequada, ou seja, eu tenho que ter uma desbiose o mais minimizada possível, né, porque uma desbiose muito intensa atapeta a mucosa do intestino e dificulta a absorção de nutrientes, que eu preciso para fazer todos os hormônios, né? Isso é muito importante também. Outra coisa, a atividade física, porque também ajuda na produção das endorfinas, que também trazem prazer e que diminuem a compulsão alimentar. Então, isso é importante também. Boas escolhas alimentares, se alimentar o mais próximo da natureza possível, né? Então, alimentos pouco processados, mais o que Deus te deu, né? Então eu falo, essa frase não é minha, isso já corre bastante na internet, descascar mais e abrir menos embalagens. Então, quanto mais próximo a gente estiver do que o meu corpo foi programado para digerir, né, ao longo dos milhares de anos aí de dieta, né, é mais fácil, eu estresso menos meu trato digestivo e mais fácil eu conseguir aquele nutriente, porque ele vem de uma forma que o meu corpo geneticamente já conhece. Tá? Parece difícil, mas são poucas coisas que todas juntas com certeza melhoram a qualidade de vida dessa mulher, né? E diminuem essas flutuações hormonais que são tão difíceis da gente lidar, né? Verdade. Doutora, e tudo isso não tudo isso, mas algumas das coisas que você está falando hoje também já servem para as mulheres que já passaram pela menopausa. O que mais a medicina funcional tem a oferecer para a mulher que já passou dessa fase da vida? Que é uma fase muito difícil, né? Algumas mulheres passam com muita tranquilidade por esse período, né? Algumas outras não. Realmente eu tenho pacientes que falam que as avós já eram assim, as mães foram assim, e com elas está acontecendo a mesma coisa, que perde muito qualidade de vida. Então, o que a gente precisa pensar é que a menopausa faz parte da evolução feminina, né? Não é pra gente fingir que não, ou deixa pra lá, né? Não, mas a gente tem que, hoje mesmo, porque a expectativa de vida mudou muito, né? Subiu muito. Então, essa mulher vai viver menopausada hoje 20, 30 anos, né? É muito tempo. Então, a gente precisa melhorar a qualidade de vida dessa mulher nesse período. Existem fitoterápicos que podem ajudar bastante, né? A gente entra aí, por exemplo, com as isoflavonas de soja, a própria amora, né? O extrato de amora. Ajuda na passagem dos calores e tal, mas eventualmente a gente tem que fazer uma reposição hormonal nessas mulheres de uma forma mais fisiológica possível. Isso, quando a gente usa os hormônios transdérmicos, né, que são chamados hormônio base. Isso quer dizer que ele tem biologicamente a mesma estrutura que o hormônio que você produzia, isso em doses fisiológicas, para tentar minimizar os efeitos colaterais. A maior parte das mulheres relata uma alteração de sono, isso tem a ver com a progesterona, né, que cai. A progesterona, um dos metabólitos da progesterona, é muito calmante e ajuda na qualidade do sono, então a gente pode tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E muitas também reclamam da diminuição da lubrificação vaginal, né? Pela atrofia da mucosa vaginal. Isso se dá mais pelo estradiol. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma reposição, pode existir, inclusive, essa reposição por via vaginal, né? Que usar a via transdérmica, na verdade, transmucosa pela mucosa vaginal. E muitas mulheres conseguem fazer isso por algum tempo e depois param e já se adaptaram. Mas a gente não pode esquecer que essa mulher é uma mulher ativa, né? E uma mulher que precisa ter qualidade de vida e autoestima. A própria modulação hormonal ajuda, inclusive, nas rugas, né? Então, numa melhor qualidade de pele, né? Então ela se sente mais desejada, mais amada, e isso também é qualidade de vida, né? Sim.
E agora, para a gente terminar, eu queria que você passasse para as nossas mulheres 2 dicas. Primeiro, de qual é o pior vilão da saúde da mulher e se a gente tem o melhor aliado da saúde da mulher. Em termos assim de alimento, eu acho que o pior vilão para a saúde da mulher é o açúcar. Então, o açúcar simples, né? Então, todo o carboidrato simples. Então, coisas que estimulam demais a insulina, né? Isso causa também uma das causas da síndrome do ovário policístico, né? A insulina alterada. Então, isso causa alterações hormonais e flutuações hormonais muito ruins para a mulher. Além de causar essa predominância estrogênica, né? O carboidrato em demasia acaba causando a obesidade, né? E essas flutuações hormonais acabam dando também a famosa TPM, né? Então, se eu pudesse falar, um vilão é o açúcar. E fora que a gente na TPM, né, principalmente quando a gente tem uma eficiência de ovulação diminuída, que a gente não tem uma progesterona muito boa, né? Ainda mais se a gente for estressada, que essa progesterona se perde para a formação do cortisol, a gente tem uma necessidade muito de doce. Justamente. E aí que a gente ouve tanta gente falar que quer comer chocolate. Que quer comer chocolate. E uma das coisas também para o chocolate, porque o cacau é muito rico em magnésio. E nessa fase a gente precisa de mais magnésio. Então, é muito interessante que vocês procurem alguém que saiba lidar com essa questão nutricional conforme a etapa do mês. Então, magnésio é importante, a B6, a vitamina B6, que é uma das vitaminas do complexo B, também é muito importante nessa fase. E isso reduz a vontade de comer doce. Se você tivesse equilibrada do ponto de vista nutricional, essa vontade ia ser minimizada. Então, eu acho que assim, o principal vilão é o açúcar, né? Então, se a gente pudesse reduzir, principalmente, não estou falando carboidratos no geral, né? Existem carboidratos muito bons e são muito importantes para a mulher, principalmente os carboidratos ricos em fibra. Então, aí a gente vem da alimentação natural, né? Das verduras e dos legumes. Eles são muito bons por causa do intestino. E se eu pudesse falar um aliado, controlar o estresse, né? E que eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente fazer. Então, tentar ao máximo controlar o estresse, estabelecer prioridades na sua vida, o que é mais importante, o que eu posso resolver hoje. Então, eu resolvo hoje. O que eu não puder resolver hoje, eu não penso agora. Então, isso é estabelecer prioridades. A gente sofre muito por antecipação. E isso altera muito o cortisol. Outra coisa que altera muito o cortisol é o sentimento de culpa. E a sociedade sempre tem um dedo apontado para nós mulheres para dizer, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo, né? Você é boa mãe, mas você não foi boa profissional. Ou o inverso, né? Você não está sendo boa mãe porque você está colocando a profissão na frente. Né? Então sempre tem alguém para apontar e o sentimento de culpa é horroroso para a mulher. Não tem nada pior para alterar cortisol que seja esse complexo de culpa. Então eu acho que a gente tem que se livrar um pouquinho dele, se autoconhecendo, estando de acordo com aquilo que você acredita que é certo, né? E se libertar um pouquinho da opinião alheia. Tem alguma coisa que não pode faltar na sua compra na feira? Tem ovos e óleo de coco. Né? Eu acho que se eu pudesse falar assim, não, ovo e óleo de coco, né? O óleo de coco serve para tudo, para o cabelo, para a pele, excelente para o intestino, excelente para as mulheres que sofrem de candidíase vaginal de repetição, né? Então você pode usar inclusive o óleo de coco na região vaginal, é muito bom por causa do ácido láurico e ácido caprílico, que são antifúngicos, então se tiver que comprar, use o óleo de coco. Ótimo. Agora, para a gente se despedir, acho que tem um bom recado aí, né? Pra gente falar para as nossas leitoras, que é... Equilíbrio é a chave. Sempre o caminho do meio.